Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar para você por que você nunca deve sair da presença de Deus. Eu te provo isso no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43 até o capítulo 40. A partir do versículo 43 até o versículo 45, diz assim: a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Queridos, então você deve perguntar, você deve muitas vezes pensar, né? Você não entendeu isso, voltar para casa, casa ornamentada, o que quer dizer isso? Amados, a casa é o nosso corpo. A casa que se refere aqui na Bíblia é o nosso corpo. Porque muitas das vezes você vai numa igreja, né? Você vai numa igreja e você começa a orar e lá no propósito da oração, o seu corpo ele é limpo daqueles espíritos malignos. E quando o espírito maligno sai, porque as pessoas passam por problemas. Muitos desses problemas são colocados por espíritos malignos, por demônios. Quando você vai numa igreja e você começa a congregar, começa a ler os propósitos de oração, aquele espírito maligno sai. Tanto que você vê sua vida melhorar. Por quê? Porque aquele espírito maligno saiu e entrou o Espírito Santo, que é luz, o Espírito Santo de Deus. Então sua vida começou a melhorar, porque onde é o Espírito Santo de Deus, a vida, a paz, a abundância, tudo que é bom, a salvação. Aí você tem o Espírito Santo com você, mas aí você vai e se afasta dos caminhos de Deus, né? Você deixa de buscar a Deus, então a sua casa ficou vazia, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a congregar na igreja, né? Quando você começa a fazer os propósitos de Deus, você entrega a sua vida para Deus, você se batizou nas águas, você abandonou o pecado. Você está nos caminhos de Deus. Mas aí você sai do caminho de Deus, você para de buscar o Espírito Santo, você para de buscar a Deus. Por isso que ele fala assim, ó. Porque ele fala que o espírito imundo ele sai, anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém, ele não encontra. Aí ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. Qual é a casa que ele está se referindo? Seu corpo. Porque seu corpo foi tirado o espírito mau e entrou o Espírito Santo. Mas ele quer voltar para lá, onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo estando lá, ele não vai, no seu corpo, ele não vai poder entrar. Mas, se você deixar de buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, congregar na igreja, entregar a sua vida para Deus, se você parar de fazer isso, aí o Espírito Santo de Deus vai sair e o seu corpo vai ficar sem a proteção do Espírito Santo. Aí ele chama de casa vazia, que está dizendo, ó. Então, encontra a casa vazia, né? Quer dizer, tá vazia, tá varrida, tá vazia, tá varrida, tá ornamentada, tá vazia. Aí o espírito mau não encontra, o Espírito Santo não tá lá, porque você não tá buscando a Deus. Ele encontra lá vazio. O espírito mau, ele volta para onde ele saiu, né? Que foi o corpo daquela pessoa
a vida daquela pessoa que foi liberta, que Jesus expulsou todos aqueles demônios, que estava habitando o Espírito Santo, né? Ele volta lá e encontra aquela pessoa vazia, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aí ele entra, e é como diz aqui, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, espírito mau, piores do que ele ainda. E entrando, habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você entendeu? Então, por isso, amados, que você nunca deve abandonar o caminho de Deus. Porque você vai para a casa de Deus, você começa a congregar, aí Jesus te limpa, te batiza com o Espírito Santo, você fica com sua vida abençoada, né? E aí você, eu tô com a vida abençoada, não preciso mais vir na igreja, não preciso mais de Deus, não preciso mais buscar a Deus. Esse é um grande erro que você comete. Por quê? Você saindo da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus também vai se afastar de você. Aí o que acontece? O estado dessa pessoa que saiu da presença de Deus, que abandonou Jesus, se torna pior do que o primeiro estado dela. Ela vai sofrer mais do que antes. Por quê? Porque abandonou Jesus. Você vê o erro, um grande erro, gravíssimo, quando uma pessoa abandona os caminhos de Jesus Cristo. Aqui, e não sou eu que estou falando. Isso aqui está na Bíblia, a palavra de Deus. Você pode ler o capítulo, o livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45. Diz que assim também acontecerá a essa geração perversa. Você não quer passar por isso, você quer? Que você que de repente aí se afastou dos caminhos de Deus, né? Se afastou do caminho de Deus, talvez sua vida já não está lá, essas coisas, não deve estar muito boa. Eu te digo, volte correndo para os braços de Jesus. Porque Jesus, ele nunca vai virar as costas para você. O momento que você se voltar para Jesus, ele vai estar sempre de braços abertos para te receber e para te fazer muito feliz. Por isso que eu falo para você, volte hoje mesmo. Volte, não deixe esses espíritos mal destruir a tua vida, não. Porque se você saiu da casa de Deus e você já está vendo que sua vida não está muito boa, essas coisas, não tá, sua vida, você está passando por muitos problemas depois que você saiu da casa de Deus, é porque na sua vida já tem espírito, já deve ter uns 7 espíritos malignos aí, como diz na Bíblia. Tem aquele que saiu da tua vida que causava problema, e ainda voltou aquele para sua vida e ainda voltou mais 7, piores do que ele, do que aquele problema. Por isso que você deve estar pensando assim, poxa, o problema que eu estou passando agora é pior do que quando eu fui para a igreja a primeira vez. É porque é a palavra de Deus e só tem uma solução para você resolver. Só um jeito para você resolver isso é você voltar para a igreja, participar das orações para você ser liberto e o Espírito Santo de Deus entrar em você de novo, habitar em você, e você nunca mais vai abandonar os caminhos de Deus, se é que você quer ser feliz para sempre e depois eternamente ainda receber a tua salvação. Tá bom, amados? Deus te abençoe e fique com Deus.